Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de resistência dos materiais, mais especificamente sobre reações de apoio. É um tema muito importante, né? Um tema que aparece aí como base para a gente entender como uma viga vai se comportar mediante a esforços. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são os tipos de apoios, tá? Então, antes da gente calcular, vale a pena a gente entender os tipos de apoios. Então, vamos lá. Nós temos 3 tipos que você precisa conhecer. O primeiro tipo é chamado de apoio móvel, tá? Ou apoio de primeiro grau, ou primeiro gênero. Você vai encontrar literaturas chamando dessa maneira, tá? E qual é a caracterização desse apoio? Então, eu vou dar um exemplinho bem simples aqui, ó. Imaginemos que eu tenho uma viga, uma viguinha aqui, ó. Fazer um desenho pequeno. Imaginemos que eu tenho essa viga e que ela esteja aqui já concretada. Tá concretada, tá sequinha. E aí eu vou içar essa viga e vou colocar ela em cima de 2 pilares, mas pilares que já estavam concretados e sequinhos, já estavam curados, tá bom? Então imagine que essa viga se apoia em cima dela. Bom, imaginemos o seguinte, qual é a característica do apoio de primeiro grau? Bom, primeiro, eu quero que você olhe em relação, aqui como tem 2 apoios, né? Vamos entender o que está acontecendo dentro desse primeiro apoio. Bom, dentro desse primeiro apoio, gente, dá uma olhada o que eu tenho. Eu tenho uma viga simplesmente apoiada em cima dela. Não há uma ferragem passando do pilar para a viga e nem ferragem passando da viga para o pilar. Isso significa o quê? Isso significa o seguinte em termos de leis de Newton. Essa viga, ela tem peso próprio, então ela vai ter uma força para baixo, né? Ela tende a empurrar o pilar para baixo. Isso é o natural, é o que a gente enxerga. Então, como consequência da segunda lei de Newton, a viga empurra o pilar para baixo, o pilar vai empurrar a viga para cima. Essa é uma consideração bem clássica da segunda lei de Newton. Agora, dá uma olhada só. Imaginemos que eu tenha nessa viga um outro esforço, como por exemplo esse que eu vou marcar com a minha imaginariamente, né? De maneira imaginária, uma força que é representada por o meu lápis vermelho aqui. E olha só, não há ferragem passando do pilar para a viga e nem da viga para o pilar. Esse esforço vermelho, sabe o que ele vai fazer com a viga? Vai fazer ela andar e ela vai cair dos pilares. Bom, perceba o seguinte. Esse tipo de apoio, então, quando eu tenho algo simplesmente em cima, deixa eu representar de uma outra maneira. Quando eu tenho algo simplesmente dessa maneira, ó, um pilar, 2 pilares e uma viga simplesmente apoiada em cima, não é verdade que se eu fizer, deixa eu colocar aqui mais centralizado, imagine que eu tenho essa situação, não é verdade se eu fizer uma força lateral aqui, ó, o que os pilares vão fazer? Os pilares não vão fazer nada, porque essa viga está simplesmente apoiada. Então, para esse tipo de apoio, a gente dá o nome de apoio de primeiro grau, ou de primeiro gênero, ou apoio móvel, tá? É o que a gente chama de simplesmente apoiado. Como é que eu faço a representação disso em resistência dos materiais? Bom, vou representar a viga, ó, até da mesma cor. Você vai desenhar ela aqui, ó, um segmento de reta. Apoio móvel aqui, ó, vai ser um triângulo com um traço embaixo. E do outro lado é a mesma coisa, então vai ser um triângulo. Existe uma outra maneira de representar que é com bolinhas. Tá? E isso faz sentido. Por quê? Porque se eu apertar essa viga para baixo,
os pilares vão responder para cima. Mas se eu apertar essa viga para o lado, os pilares não vão fazer nada, é porque eles só são do primeiro grau, é algo simplesmente apoiado. Então como é que vão ficar as reações de apoio? Dá uma olhada. Ó, a viga empurra o pilar para baixo, o pilar empurra a viga para cima. Então aqui eu tenho uma reação vertical do apoio A. E aqui uma reação vertical do apoio B. Legal essa ideia aqui? Conseguiu compreender? Tá, então vamos para o segundo tipo de apoio, que é o que a gente chama de apoio de segundo grau ou segundo gênero, tá? Então vou escrever aqui, ó, número 2, apoio fixo é o nome, ou de segundo grau barra gênero. É assim o nome que é dado. Vamos entender? Vamos, dar uma olhada na seguinte consideração. Imagine que eu tenho uma chapa metálica, gente, da seguinte maneira. Uma chapa metálica da seguinte maneira. Então, olha só, essa chapa metálica, eu quero que você imagine ela assim, e ela com um furo aqui, ó. Isso. E essa chapa metálica, eu soldei ela ao chão. Aonde eu quero chegar com isso? Agora, imagine só, gente, que eu passe do lado de dentro dessa chapa metálica uma viga, por exemplo, dessa maneira aqui. Uma viguinha como essa aqui. E essa viga, ela vai estar parafusada aqui, ó. Eu coloco um parafuso aqui, vai ter uma outra chapa dessa atrás, né? Uma outra chapa dessa lá atrás. E esse vai ser um tipo de apoio. É um apoio bastante comum nas estruturas metálicas, tá bom? Esse é um apoio bastante comum nas estruturas metálicas. Dá uma olhada aqui. Bom, e do outro lado, né, para que a gente coloque um apoio, eu vou colocar um pilar. Um pilar, beleza? Só que o pilar já concretado, sem nenhuma ligação com a viga. Dá uma olhada nessa situação. Pessoal, qual é a diferença do apoio fixo para o apoio de primeiro gênero, para o apoio móvel? Bom, a diferença é a seguinte. Imaginemos que eu faça um esforço para baixo. Bom, se eu empurrar essa viga para baixo, a viga vai empurrar os dois pilares, ou esse apoio e esse outro apoio para baixo, e eles vão responder para cima na viga. Mas agora, olha só, imagine que eu coloque uma força lateral aqui, como eu fiz no exemplo passado, uma força nesse sentido aqui. Sabe o que vai acontecer? Diferentemente do caso passado em que a viga descarrilhou, a viga saiu de cima, olha só, essa viga aqui, ela não está parafusada num apoio que está fixado no chão. Então, quando eu fizer uma força para a esquerda aqui, esse apoio vai fazer uma força para a direita, para que essa situação fique toda parada, para que a viga fique inteira parada. Então, olha só, se eu apertar para baixo, essa viga não vai. Por que não vai? Porque tem dois apoios que vão responder para cima. Mas e se eu apertar para a esquerda? Bom, se eu apertar para a esquerda, ela também não vai, ela vai ficar parada. Por que ela fica parada? Porque ela está parafusada do outro lado. Então, gente, se eu for desenhar o diagrama que vai representar essa situação, igualzinho o exemplo passado, olha como vai ficar. Bom, esse apoio não impede dois movimentos? Como assim, professor? Se eu tentar puxar essa viga para cima, ela não vai. Ou para o lado direito e esquerdo, ela não vai. Então, ele impede dois movimentos. É por isso que a gente chama de segundo grau. Olha como desenha. Triângulo. E aí depois essa representação.
Beleza? Agora, esse apoio aqui não é o do primeiro gênero, que a gente aprendeu agorinha na outra folha? Então, esse outro apoio a gente vai desenhar, ó, triângulo, triângulo, com bolinhas, com rodinhas. Beleza? Por quê? Porque esse apoio, ele não impede o movimento lateral. Se eu fizer uma força, imagine que não tenha isso. Se eu fizer uma força lateral, esse apoio não vai impedir. Então, ele só é do primeiro gênero. E como é que ficam as reações de apoio? Dá uma olhada. Esse aqui não impede o movimento vertical? Então, aqui, ó, R, V, A. Ele não impede o movimento horizontal também? Então, ó, R, H, A. E esse não impede só o vertical? Então, ó, R, V, B. Beleza? Entendeu a diferença entre móvel e fixo? A última coisa é o apoio que a gente chama de engaste ou apoio de terceiro grau. Terceiro grau. Ixi, invadiu um pouco de cima, né? Ou gênero. Beleza? E como é que é o apoio de terceiro gênero? Bom, vou mostrar uma situação um pouco mais fácil de entender. Então dá uma olhada. Um pilar aqui, ó. Um pilar. Imagine que eu queira construir uma viga, mas em balanço, da seguinte maneira. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem essa viga. Tá aqui, ó. Tá aqui, isso. Eu quero construir esse pilar bem fixado aqui no chão da seguinte maneira, mas dessa vez eu quero que a ferragem do pilar, ela entre na viga e eu quero que a ferragem da viga entre no pilar. Beleza? Eu quero que isso aconteça aqui, ó. Beleza? Bom, é claro que o detalhamento disso você vai ver mais pra frente em outras matérias. Mas a ideia é, aqui eu não simplesmente apoiei em cima. Aqui eu concretei tudo junto, passei ferragem nos dois e fiz uma liga só e concretei isso. Botei as escoras aqui embaixo, concretei, esperei os 28 dias, esperei o tempo de cura necessário. Beleza? E depois tirei as escoras e a situação ficou dessa maneira. Perceba qual é a diferença do apoio de terceiro gênero para outros. Pessoal, se eu fizer um esforço como este vermelho aqui para baixo, essa viga não vai para baixo. Por que não vai para baixo? Porque existe alguém aqui, ó, esse apoio, que se ela empurra para baixo, se o esforço empurra para baixo, o apoio vai empurrar para cima, para que se tenha zerado essas forças de verticais e fica tudo paradinho. Bom, se eu apertar esse cara aqui para a esquerda, essa viga vai para a esquerda? Não vai, porque ela está ligada neste apoio aqui, nesse pilar, não vai. Agora, a última coisa, e se eu aplicar nesse apoio aqui um momento no sentido horário aqui? Por exemplo, se você tiver aqui em cima, uma carga vertical vezes um braço, que é uma distância, vai gerar um momento fletor no sentido horário aqui. Essa viga, ela vai cair? Bom, a gente quer que ela não caia, não é uma viga real, uma viga em balanço real. Então, qual é a ideia aqui? Que eu estou aplicando um momento fletor nela e ela não deixa. Então, o apoio de terceiro grau, ele impede 3 movimentos. Qual? O da viga ir para cima e para baixo, o da viga ir para a direita e para a esquerda e o da viga rodar. Perceba o seguinte, vamos voltar no apoio de segundo grau. Esse apoio aqui impede a viga de ir para baixo e para cima, impede a viga de ir para a esquerda e para a direita, porque está parafusado, mas não impede a viga, gente, de fazer isso aqui, ó. Abrir a comporta e fechar a comporta. Por quê? Porque é um parafuso. O parafuso, ele não impede que rode. Então, ele só impede 2 movimentos. Já o engaste impede 3 movimentos. Beleza? E como é que vai ficar a representação dessa viga aí?
A representação dessa viga vai ficar da seguinte maneira, ó. Vou desenhar a viga, tá aqui. E esse apoio, como é que representa ele? Ó, representa assim, ó. Beleza? Esse é o apoio de terceiro gênero. Isto representa um engaste. Ah, e como é que ficam as reações de apoio nele? Então, eu vou desenhar as reações de apoio, ó. Uma força vertical, que eu chamei de reação vertical em A. Uma outra força. Todas elas são centradas nesse ponto, tá? Mas para o desenho não ficar poluído, eu estou desenhando um pouco fora. Reação horizontal em A. Todas nesse ponto. E a última, a reação do momento em A, ou, em muitas literaturas, o próprio momento em A. Tá bom? É isso que você precisa entender. Então, recapitulando, existem 3 tipos de apoio. Aquele que é somente apoiado, vai ter somente uma reação, tá? Somente apoiado, somente uma reação. Aqui apoiado dos dois lados, então 2 reações. Apoio fixo, algo como essa situação, que impede 2 tipos de movimento. Então, por isso, RVA e RHA. Aqui no apoio B, que é simplesmente apoiado, simplesmente RVB. E por último, engaste ou terceiro gênero, que impede 3 movimentos, vertical, horizontal e de momento. Beleza? Deu para captar isso? Isso é muito importante que a gente entenda para conseguir resolver os exercícios. Vamos um pouco mais além. Agora eu quero falar sobre os... E essa folha está manchada. Eu quero falar sobre os tipos de carregamentos. Então, vamos anotar aí. Quem quiser anotar, pode anotar. Carregamentos. Bom, em termos de carregamentos, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Então, eu vou desenhar umas viguinhas aqui, tá? Vou desenhar umas viguinhas. E eu vou te mostrar alguns tipos de carregamento. Na verdade, eu vou desenhar uma vigaça. Vou desenhar uma outra aqui, tá? Não importa os apoios dela. Vou desenhar um triangulinho aqui. Então, desenhei uma viga isostática aqui. Bom, dá uma olhada, eu vou colocar vários tipos de carregamento. O primeiro carregamento é o seguinte. Pensa nessa situação que eu vou desenhar para vocês aqui. Pensa nessa situação que eu vou desenhar para vocês. Deixa eu só ver se está focadinho. Isso, tá bonitinho. Pensa só nessa situação que eu vou desenhar para vocês. Imagine o seguinte. Imagine que eu tenho uma viga aqui e uma outra viga aqui, tá? Imagine isso, esqueça esse meu desenho por enquanto. Só imagine que eu tenho 2 vigas aqui. E essa outra viga, olha só o que ela faz. Ela apoia em cima delas. Então, gente, vocês conseguem entender que a viga azul, se der pra entender, não sei se dá pra ver as cores, mas ó, a azul, essa acho que é preto e essa é vermelho. Você consegue entender que a azul, ela descarrega o seu peso na vermelha e na verde? Consegue entender isso? Que o peso desse cara aqui está descarregado nas outras vigas? Se você conseguir enxergar isso, você vai conseguir enxergar o seguinte. Imagine essa viga aqui, no plano do papel. Agora imagine essa outra apoiando em cima dela. Apoiando em cima dela, eu vou representar ela como uma carga. Olha só. Dessa maneira. Novamente, os lápis. Mudou. O vermelho era aqui. O preto era aqui. Quem é essa carga vermelha aqui? É esse lápis azul. Esse lápis azul descarregando. Imaginemos que essa viga marrom que eu desenhei seja esse lápis aqui, ó. Que tá aqui embaixo. Esse lápis preto. Quem é essa carga vermelha aqui que eu desenhei? É o lápis azul descarregando nessa viga. Beleza? Então, um exemplo de carga que a gente tem é essa carga assim, que a unidade normalmente é dada em kN.
Por exemplo, 10 kN. Beleza? Ou tonelada-força, ou quilograma-força. Depende do tipo de unidade que você for usar. Vamos mostrar um outro tipo de carga. Bom, outro tipo de carga, você já deve conhecer, é o peso próprio de um material. Então, o peso próprio do material a gente representa como um carregamento uniformemente distribuído dessa maneira. Beleza? Beleza? Então tá. Olha só, eu vou representar um outro tipo de carregamento uniforme distribuído, mas um pouquinho diferente. Imagine só, gente, que nessa viga aqui, até a metade dela aqui, eu tenha uma seção transversal. E na outra metade dela, eu tenho uma seção transversal mais pesada. Como assim, professor? Tá, vou dar um exemplo. Imaginemos que nesse começo de viga, eu tenho uma viga de altura 40 centímetros. E nesse final de viga, a altura da viga virou 60 centímetros. Isso significa que a segunda metade dela é mais pesada, não é? Então, olha como representa essa carga aqui, ó. Seria dessa maneira assim, ó. O primeiro trecho é uniformemente distribuído. Agora, o segundo trecho também é, só que é uma carga um pouco maior. Então, olha só o exemplo que ficou. E aí, coloca as setinhas para baixo aí. Tá bom? Esse é um outro tipo de carregamento. Beleza? Tá. E o último tipo de carregamento? Bom, o último tipo de carregamento eu vou mostrar através de uma consideração aqui, ó. Então, imaginemos que eu tenha uma situação como essa aqui, ó. Essa é uma situação bastante real. Então, imaginemos que eu tenho aqui, ó, uma estrutura de uma piscina. Então, uma estrutura de uma piscina, como essa aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Água. Beleza? E aí, gente, eu quero representar um desses pilares. Vou representar esse pilar aqui, ó. Beleza? Como é que ele vai ficar? Então, vou representar ele aqui, ó. O pilar tá engastado no chão. Então, tá aqui o pilar. Por que engastado? Porque esse pilar não pode ir nem para a direita, nem para cima e para baixo e nem rodar. Não pode ter nenhuma dessas funções. Então, ele está engastado. Agora, qual é a carga que a água faz nele? Bom, gente, você já mergulhou em água. Você sabe que a pressão aqui em cima é muito menor que a pressão lá embaixo. A pressão, ela aumenta com a profundidade, não é isso? Então, olha como é que fica a carga. Ela é mínima lá na superfície e aumenta conforme a profundidade. E vai ficar uma carga triangular. Beleza? Tá. Estamos quase finalizando a aula. Por quê? Quase finalizando essa primeira parte da aula, que é mostrar as premissas, os conceitos primordiais para a gente calcular reações de apoio. Então, o que mais falta a gente fazer? Falta agora a gente entender, para fazer conta, o que eu vou utilizar desses carregamentos pontuais uniformemente distribuídos. Bom, aqui eu vou te mostrar como concentra essas forças. Concentrar forças. E aí, gente, é bem simples o concentrar forças. Para que a gente concentra forças? Para a gente conseguir fazer os cálculos mais para frente de força cortante, momento fletor e reação de apoio. Então, imagine essa carga uniformemente distribuída. Imagine essa carga uniformemente distribuída aqui. Tá aqui, ó. Eu vou dar um exemplo. Imagine que ela valha 6 kN por metro. Como é que eu concentro ela? Bom, primeira coisa, eu tenho que saber qual é o tamanho dela. Qual é o tamanho dessa carga? Então, imaginemos que ela tenha 5 metros.
Sabe como concentra uma carga? Você vai pegar a altura dela, que é 6, e vai fazer a área da figura que aparecer. Isso aqui não é um retângulo, ó. Pá, 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 pá. Então, se isso é um retângulo, eu vou fazer 6 vezes 5. E aí, 6 vezes 5, então a carga concentrada dessa de cima vai ser igual a 6 vezes 5, que dá 30 kN. Então, ao invés de eu ter essa carga distribuída aqui, ó, eu vou ter uma única carga de 30. E aonde que vai estar no caso da retangular? No centro. No centro, que aqui é o CG da carga. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Que essa carga de 6 kN por metro em vermelha foi transformada numa pontual de 30. Beleza? Não é que eu adicionei outra força. Não. Eu transformei essa de 6 kN por metro em uma única de 30. Ok? Para finalizar a aula, tem o último exemplo. É o de carga triangular. Então, imaginemos que eu tenho uma carga triangular da seguinte maneira. Tá aqui, ó. Carga triangular. Carga triangular. E ela tá para baixo. Vamos dar um valor qualquer para ela? 3 kN por metro. E vamos dizer que ela estava ao longo da nossa viga toda. Eu vou dar um valor bom para ela aqui, para ficar fácil as contas. 6 metros de viga. Beleza? Como acho o valor da carga concentrada? Lembra que acima eu havia falado que era fazer a área da figura? A figura era um retângulo, por isso que ficou base vezes altura. E a figura aqui é um triângulo. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Então vai ficar 3 vezes 6 sobre 2. 3 vezes 6, 18 sobre 2, 9 kN. Beleza? Porém, tem algo diferente da carga de cima. Em cima não peguei o resultado e coloquei no meio dela. Na carga triangular, o valor 9 nunca é concentrado no meio, e sim sempre no centro de gravidade da figura geométrica, que vai dar a 1/3 da base maior. 1/3 da base maior. Então vai estar mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Ó, 9 kN. Tá. E 1/3, então, significa que essa distância vale 2 metros e essa distância vale 4 metros. E aí 2 mais 4 dá os 6 metros totais. Beleza? Já no caso de cima, sempre metade. Então, aqui vai valer 2,5 e aqui 2,5. Beleza? Deu para entender esse conceito preliminar básico? Então é isso, já já eu solto o segundo vídeo aula mostrando o cálculo das reações de apoio. Muito obrigado, por hora é só. Um abraço.